vamos à resolução do exercício. Uma pipa cilíndrica tem profundidade de 4,80 decímetros. Determine a medida do seu diâmetro, sabendo que sua capacidade é de 37.680 litros. Adote como π 3,14. Bom, o que nós precisamos saber para fazer esse exercício? O que nós temos aqui? Nós temos que uma pipa cilíndrica tem uma profundidade de 4,80 decímetros. Bom, então, vamos tentar ver isso aí. Nós temos uma pipa cilíndrica, né? Uma pipa cilíndrica. Essa pipa tem uma profundidade, então, profundidade, uma altura, na realidade, de 4,80 decímetro. Bom, eu preciso saber qual a medida do seu diâmetro. Bom, ele quer saber, então, qual a medida do diâmetro. Essa é a pergunta que ele me faz. Qual a medida do diâmetro? Sabendo que sua capacidade, ou seja, o seu volume, outra informação que ele nos dá, que o volume é de 37.680 litros. Bom, pessoal, para saber qual é o diâmetro, o que nós precisamos saber? Nós precisamos encontrar o raio. Bom, ele nos fornece o volume, nos fornece a altura, e se nós pegarmos a fórmula do volume, qual é o volume do cilindro? Não é dado por π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura? Então, desses dados, se eu souber o raio, eu tiro o diâmetro, que é o dobro do raio. Bom, o volume ele me deu, que são 37.680 litros. Bom, vamos atentar ao seguinte, estamos em litros. Bom, qual é a relação que o litro tem com o decímetro? Nós temos então a relação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, se nós pensarmos nessa relação, nós temos aqui que o volume é 37.680 decímetros cúbicos. Nunca podemos esquecer que temos que trabalhar sempre na mesma unidade. Agora estamos na mesma unidade, né? Estamos em decímetro. Bom, então voltando ao raciocínio. Se eu encontrar o raio, eu encontro o diâmetro, apenas multiplicando o raio por 2. Bom, o volume eu já tenho, 37.680. Ele pede que eu use o π 3,14. Então, 3,14 que multiplica. Qual o valor do raio? Nós não temos. Mas a altura nós temos, 4,80 decímetros. Com isso, nós temos apenas a incógnita do raio, que é o que nós procuramos. Então, vamos fazer os cálculos. 37.680 será igual. Multiplicando 3,14 por 4,80, nós temos 15,072 vezes CR ao quadrado. Então, 37.680 divididos por 15,072 vai me dar, desculpem aqui, vai me dar o raio ao quadrado. Então, fazendo este cálculo, eu chego que o raio ao quadrado é 2,500. Se eu extrair a raiz, eu chego no valor do raio. O raio será 50 decímetros. Bom, se eu tenho o raio 50 decímetros, agora ficou fácil. Eu tenho o valor do raio, 50 decímetros. Se o raio procurado foi 50 decímetros, eu preciso calcular o que é. O problema me pede o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes 50. Então, o diâmetro vai ser 100 decímetros. Ou, se eu quiser colocar em metro, o diâmetro pode ser dado por 10 metros. Então, eu tenho
em decímetro ou em metro. Vocês escolhem a unidade, ok?